Boa tarde para todas e todos. Inicialmente, agradeço a organização desse Fórum Jurídico de Lisboa pelo convite a mim formulado para ser o moderador desse painel. Cumprimento essa mesa, já que nós temos aqui uma dama na mesa, vamos permissão aos demais e vou seguir a ordem do gênero. Cumprimento a ministra Maria Cristina Peduzzi, o ministro Joel Passonic, o doutor professor Pedro Costa Gonçalves, doutor professor Pedro Sanches, Floriano Azevedo Marques. E, ao mesmo tempo, também parabenizar o evento, que eu estou participando, a grandeza dos debates, a metodologia aplicada, a gente fica aqui perdido, podia ter em 2 lugares ao mesmo tempo, porque sai na 14 horas uma grande mesa redonda, um grande debate no salão principal. Aí não consegue fazer, é perdido, porque os tempos são muito bons. Mas nós vamos, então, o tema central desse fórum é a governança da ordem jurídica em transformação, é uma afirmação, em transformação. No nosso painel, que nós vamos, o eixo temático é desafios do Estado regulador. E o nosso tema, legalidade. A legalidade, esse princípio, incorporou no nosso direito positivo brasileiro e também tem na Constituição portuguesa, no nosso caso, desde 1824, no artigo 179.1, que determinava, aspas, nenhum cidadão pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O princípio da legalidade é inerente ao Estado de Direito, sendo um dos seus pressupostos e básicos. Não há possibilidade de separar um e outro, visto que a completa submissão do Estado à lei é imprescindível para a sua caracterização. O ilustre jurista brasileiro, Bandeira de Melo, indica a relação deste princípio ao Estado de Direito quando afirma que o princípio da legalidade, aspas, é específico do Estado de Direito, é justamente aquele que o qualifica e que lhe dá identidade própria. O grande desafio que os nossos palestrantes vão enfrentar e debater é a legalidade, com todos os contornos doutrinários, históricos da ciência do direito, ainda é o que era? Esse é o grande desafio dos nossos palestrantes. Então, passo a palavra de imediato para esse tema à ministra Maria Cristina Peduzzi, ministra do Tribunal Superior do Trabalho, presidente daquele tribunal no biênio 2022, mestre em Direito, Estado e Constituição, pela Universidade de Brasília. Ministra, com a palavra. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu agradeço e cumprimento os organizadores deste importante 10º Fórum Jurídico, na pessoa do professor Carlos Blanco de Moraes e também na pessoa do ministro Gilmar Mendes, agradecendo, e também do ministro Luiz Felipe Salomão, que são os organizadores e coordenadores deste evento científico. Na pessoa de Suas Excelências, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Cumprimento os integrantes, os ilustres integrantes desta mesa de honra, na pessoa do ministro Benedito Gonçalves, e cumprimento todos os que nos assistem, aqui na pessoa do ministro Ricardo Lewandowski. Senhoras, senhores, o tema que foi colocado é da maior importância e atualidade. E para responder ao questionamento deste painel, consistente na seguinte questão: a legalidade ainda é o que era? Digo que é fundamental estabelecer
o conceito de legalidade e a sua construção histórica para compreender as suas metamorfoses e a sua vigência contemporânea. O ministro Gilmar Mendes, o professor Paulo Gonet Branco, lembram que o princípio da legalidade tem origem na Revolução Francesa e estabelece, né, um regime jurídico fundado nas leis elaboradas por meio de um processo democrático, né, em contraposição ao antigo regime absolutista fundado na vontade do soberano. E foi por influência e inspiração da Declaração de Direitos de 1789, produzida na França, que o Brasil adotou o princípio da legalidade desde a sua primeira Constituição de 1824. Na Constituição vigente de 88, está expresso, como todos sabemos, no artigo 5º, inciso 2. E com o avanço do pluralismo jurídico, né, que é típico da sociedade contemporânea complexa, né, o Estado de Direito liberal passou a dar lugar ao Estado democrático de direito. E o princípio da legalidade precisa ser compreendido, né, a partir de uma noção de legalidade que abarque não só a lei em sentido estrito, não só a lei produzida pelo Poder Legislativo. E a nossa Constituição reuniu, no seu texto, pleitos dos mais diversos setores da sociedade e contempla direitos, como também todos sabemos, a uma pluralidade de grupos sociais. E nesse processo de democratização do Brasil, houve um movimento, né, para prestigiar a negociação coletiva no rol de direitos positivados na Constituição. E para melhor compreender a relação entre democracia e negociação coletiva, é fundamental entender um dos conceitos mais modernos de democracia desenvolvidos pelo filósofo alemão Jürgen Habermas, para quem, né, a democracia deve ser entendida a partir de um conceito procedimental que permita a organização do debate na esfera pública sobre os mais diversos assuntos, né, da vida entre os cidadãos que compartilham de direitos iguais para conseguirem alcançar uma solução comunicativa de conflitos. Então, esse conceito de Habermas aproxima a democracia do pilar da igualdade. E se a democracia exige debates na esfera pública sobre os mais diversos assuntos da vida dos cidadãos, a negociação coletiva é justamente um dos espaços em que são estabelecidos debates sobre a situação de um grupo específico de trabalhadores sobre suas condições profissionais e a execução de seus ofícios. E eu aqui estou abordando o tema do pluralismo, né, invocando como exemplo a negociação coletiva dentro do direito do trabalho. E tanto a democracia quanto a negociação coletiva buscam, não é, como resultado desse debate na esfera pública, a construção para a solução ou a prevenção de conflitos que já existentes ou prevenção para que eles não se estabeleçam. Temos, como acabei de referir, né, enquanto na democracia nós temos a produção de diversos diplomas normativos em diversas esferas institucionalizadas, né, como é o poder legislativo e o poder executivo, nós temos também, hoje, na esfera privada, a possibilidade do uso da autonomia coletiva e da valorização da autonomia coletiva da vontade para criar normas específicas a determinadas categorias profissional e econômica. E no contexto de um pluralismo jurídico, temos a produção de normas como produto de uma negociação coletiva e os instrumentos que são coletivamente negociados constituem lei entre as partes. Por isso que a democracia envolve fontes de produção do direito que não vêm apenas do Estado e que também são legítimas, que são os instrumentos
normativos, frutos da negociação coletiva e resultado do pluralismo jurídico previsto na Constituição da República de 1988. E o princípio da igualdade não fica comprometido com esse pluralismo, porque justamente os entes coletivos, eles garantem a paridade de forças e, portanto, a igualdade entre os agentes coletivos que firmam estes instrumentos. Então, verificada, portanto, a identidade entre a democracia e a negociação coletiva, assegurada a igualdade, nós temos que a Constituição da República de 88 valorizou estes instrumentos coletivos com o efeito de lei entre as partes, ressignificando o próprio princípio da legalidade. E, nesse sentido, é que eu respondo aqui preliminarmente a questão. Temos, em sequência, a reforma trabalhista, que pontuou de forma bem direta esse princípio da valorização da negociação coletiva e dos instrumentos coletivos. Não só no preâmbulo, digamos, dessa valorização, foi introduzido um parágrafo 3º ao artigo 8º, em que, na CLT, pela reforma trabalhista de 2017, onde se veda, inclusive, a revisão judicial do conteúdo das normas coletivas. Só os requisitos formais, quais sejam agente capaz, objeto lícito, possível e determinado ou determinável, e força prescrita ou não defesa em lei. Forma prescrita ou não defesa em lei. Só esses elementos podem ser objeto de revisão judicial. Isto mostra, não só nesse dispositivo de forma geral, mas também no artigo 611, que na letra A introduzida, estabelece todos o elenco de direitos que podem ser, inclusive, elenco de direitos legais que podem ser preteridos pela negociação coletiva, e na linha B, introduziu a linha B, dizendo quais aqueles direitos que não podem ser transacionados para assegurar segurança jurídica, né, às partes, especialmente ao trabalhador e à sociedade. A limitação imposta, ela tem realmente sentido em razão da indisponibilidade da revisão do conteúdo das normas. E isto foi feito porque era muito comum os sindicatos celebrarem, patronal e de trabalhadores, uma convenção coletiva e amanhã o próprio sindicato ou o Ministério Público propor uma ação anulatória para invalidar aquela cláusula coletivamente ajustada. Ou o próprio trabalhador, incidentalmente, numa ação, pedia para que não se desse aplicação à cláusula por invalidade. Então, se objetivou a segurança jurídica. E o Supremo Tribunal Federal, né, que tem assegurado este prestígio constitucional e legal às negociações coletivas. E eu apenas aqui, já me encaminhando para a conclusão, vou referir julgamentos que me pareceram muito importantes nesse contexto de dar efetivamente a aplicação ao princípio constitucional e às disposições legais que permitem que a convenção ou o acordo coletivos disponham, inclusive, contra preceito de lei. Já em 2011, no julgamento da DIN 4364, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o piso salarial regional fixado em lei só seria aplicável, só prevaleceria nas hipóteses em que não houvesse convenção ou acordo coletivo dispondo sobre o tema. E em 2015, ao fixar o tema 152, assegurou validade à cláusula coletiva que estabeleceu quitação
de verbas rescisórias prevista em plano de dispensa incentivada negociado coletivamente, reformando decisão do TST que invalidara essa cláusula. E o Supremo Tribunal Federal afirmou que, no âmbito do direito coletivo do trabalho, não se verifica, como aqui já referi, a mesma situação de assimetria de poder presente nas relações de trabalho que individuais. Justamente por quê? Porque a autonomia coletiva da vontade, ela não está sujeita a estes limites da autonomia individual e assegura a paridade de forças, tanto que, neste mesmo tema, neste mesmo julgamento, se reconheceu que a cláusula é válida, inclusive, fixando a teoria do conglobamento, independente de haver uma paridade de negociação entre o deferimento de um benefício, sem a necessidade do paralelismo com a exclusão do direito previsto em lei. E nesse acórdão, portanto, fixou-se, né, a tese da prevalência da negociação coletiva e também da teoria do conglobamento. E assegurou-se também a indisponibilidade absoluta, sem dúvida, daqueles direitos que constituem um patamar civilizatório mínimo. Assim como em processo subsequente, em 2017, da relatoria do saudoso ministro Teori Zavascki, que se decidiu, ali afirmou-se que esses direitos mínimos de subsistências, entenda-se como os direitos constitucionalmente assegurados e aqueles que estão previstos, eu digo hoje, no rol da letra B do artigo 611 da CLT, que dizem com normas de segurança, de saúde, de medicina do trabalho e direitos mínimos que não podem ser transacionados. Mas a regra geral é a possibilidade dessa transação. E, por fim, ao julgar recentemente o tema 1046, em 2 de junho deste ano, acórdão da relatoria do ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que são constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, né, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Ora, com a definição da tese do tema 1046, consolida-se o prestígio às normas que valorizam constitucionais a negociação coletiva e, assim, os instrumentos dela decorrentes. E eu concluo também concordando que a negociação coletiva ela é fundamental, né, para garantir, inclusive, as adaptações necessárias dos contratos de trabalho, as mudanças tecnológicas que hoje, né, em painel, participou aqui fantástico, que hoje, no final da manhã, em que o ministro Salomão estava lá pontificando, foi muito examinado esse tema da inteligência artificial e da velocidade da tecnologia. Então, se nós formos aguardar no campo do direito do trabalho que a regulação só venha do Estado, nós, né, muitas vezes ficaremos num limbo, sem uma decisão concreta. Então, nesse contexto, é fundamental que estes instrumentos, que as partes que melhor conhecem as suas condições por meio dos seus sindicatos celebram, tenham mesmo força e protagonismo. E, assim, a própria legalidade ganhou maior abrangência. E eu respondo, então, à questão que foi proposta, para incluir não só a lei emanada do Estado, mas também a produção heterônoma de normas constantes de instrumentos coletivos no princípio que assegura. Muito obrigada.